Shabbat Shalom, um sábado de paz para todos vocês que estão aqui e pelos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É um motivo de muita alegria vir a cada sábado anunciar o poder de Deus, o Evangelho. O Evangelho que liberta as pessoas. O Evangelho que traz as pessoas a se reconectarem com o Eterno. E o intuito de cada sábado, nessa praça de Itabuna, Bahia, não é para falar de religião, de sistema, mas o intuito de cada sábado trazer sobre as praças de Itabuna é para as pessoas voltarem para Deus, as pessoas se reconectarem novamente com o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra e da fonte das águas. O intuito dessa mensagem não é lhe tornar um religioso, é você tornar-se servo, é você se tornar discípulo de Jesus. Porque religioso tem muitos, mas discípulo é aquele que ouve o que o seu mestre fala e segue e obedece. O próprio Jesus, ele falou: se guardares as minhas palavras, como eu vos tenho ensinado, vocês serão os meus discípulos. Há uma condição: nós só nos tornamos servo do Eterno, só nos tornamos discípulo de Jesus, se nós acatarmos o que ele ensinou. Eu não me tornarei discípulo de Jesus se eu só seguir o protocolo de ir para a igreja. Isso todo mundo faz. Mas você se torna discípulo quando você obedece ao que o Eterno ensinou, ao que Deus ensinou através de sua palavra. Porque a palavra do Eterno, ela é pura, ela é santa. E todas as vezes que nós internalizamos a palavra de Deus, essa palavra que é pura, essa palavra que é santa, ela nos transforma. Nós nos tornamos uma nova criatura. Nós nos tornamos um novo cidadão, um cidadão de bem, um cidadão que obedece às leis instituídas. Quando essa palavra de Deus ela está em nós tratamos bem o nosso semelhante, nós tratamos bem os nossos pais, nós honramos ao pai e à mãe, nós honramos as autoridades, nós honramos aos nossos filhos, nós honramos ao nosso semelhante, porque essa palavra está dentro de você. Mas isso só é possível quando você medita na palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, você dá nela legalidade dela entrar dentro de você e lhe transformar. A Bíblia é o único livro que não pode ser lido. A Bíblia é o livro que deve ser meditado. Porque quando você para e você medita na palavra de Deus, você está dando legalidade dela sair do livro e entrar dentro de você. E quando essa palavra ela entra dentro de você, as suas palavras alimentam as pessoas que estão com fome. As suas palavras se tornam água, mata a sede daqueles que estão com sede. As suas palavras serão palavras de vida. Isso quando você internaliza a palavra de Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é como se estivesse lendo um livro de poesia, lendo um post, lendo um gibi. Você pode ler a Bíblia 10 vezes, 20 vezes. Porque a Bíblia não é para ser lida, ela é para ser meditada. É para você internalizar a santidade que tem nela dentro de você.
Por isso que muitas das vezes as pessoas já leram a Bíblia 10 vezes, 20 vezes e continuam da mesma forma. Continuam sendo a velha criatura. Continuam vivendo, praticando os velhos costumes da velha natureza. E a palavra de Deus, quando ela está dentro de nós, através de nossas vidas, se harmoniza com a palavra de Deus. Por isso que as nossas orações não serão impedidas, porque você está em harmonia com a sua vida, com a palavra de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas oram e continuam da mesma forma. Tem alguma coisa errada. As pessoas têm que internalizar, meditar na palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas leem a Bíblia para debater. Muitas das vezes as pessoas leem a Bíblia para debater conhecimento. E conhecimento não muda ninguém. O que muda as pessoas, o que muda o caráter das pessoas, é quando as pessoas obedecem a palavra de Deus e automaticamente elas recebem de Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é dado para aqueles que obedecem a Deus. O Espírito Santo, ele é dado àqueles que renunciam ao seu eu, renunciam à sua vontade e obedece à vontade do bendito seja Ele, do eterno Deus de Israel. E nessa manhã dessa paraxá de Pinehas, traz algo para nós interessante, para nosso aprendizado, traz para nós o zelo pela coisa de Deus, pela causa de Deus. E a pergunta é: que tipo de zelo nós temos tido? Qual é o zelo que você tem? Será que você só é espectador? Só é que você contempla o pecado e se cala? O verdadeiro servo do Eterno, ele não se cala diante do pecado. O verdadeiro servo do Eterno, ele não se cala diante da corrupção. O verdadeiro servo do Eterno, ele não dobra o joelho diante de Baal. O verdadeiro servo do Eterno, ele é envolvido pelo zelo de Deus. E o zelo de Deus lhe faz você agir em prol da santidade. O zelo de Deus em você faz você agir em prol de estabelecer a paz, a shalom. Será que você tem sido o agente de Deus para trazer a shalom? Será que você tem sido o agente de Deus para trazer a paz? Ou você tem sido o agente que tem contribuído para o caos? E nessa manhã de sábado de Shabat, eu venho falar em seus ouvidos através do Espírito de Deus, que o verdadeiro Filho de Deus, ele exala o perfume, ele exala shalom, ele exala a paz. O verdadeiro servo de Deus, aonde tem a discórdia, ele leva a harmonia. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E Deus nos chamou para que nós, como servo dele, possamos expressar diante de nossas atitudes a sua justiça. Possamos expressar diante de nossas atitudes o aroma que o mundo não conhece, o aroma que exalava da pessoa de Jesus. É o aroma que liberta, o
aroma que saía de Jesus é um aroma que trazia as pessoas a adorar a Deus. E esse deve ser o nosso aroma. O aroma que exala santidade, que exala justiça, que exala temor. E todas as vezes que nós estamos sensíveis à voz de Deus, todas as vezes que nós estamos atentos à voz do bendito seja Ele, nós teremos a mesma atitude que Finéias, a qual no deserto Balaão, o falso profeta, deu um conselho a Balaque: vá, mande mulheres para seduzir os israelitas, para que eles venham e adorem ao Deus de Baal, a Baal Peor. E conseguiu. O inimigo mudou a estratégia, mudou a forma de agir. E mesma coisa em nossos dias. O inimigo, ele muda a forma de agir, ele muda a estratégia para querer derrubar o servo do Eterno. Mas nós devemos estar atentos, nós devemos estar vigilantes, porque o inimigo de nossas vidas, ele sabe que resta pouco tempo para ele, e ele vai fazer de tudo para derrubar, para tirar a sua shalom, a sua paz. Ele vai fazer de tudo para tirar você da presença de Deus. Porque uma vez que ele induz você a sair da presença de Deus, ele vai colocar em sua frente adoração a deuses estranhos. E quando você adora a deuses estranhos em sua caminhada, você está sujeito a ser eliminado da face da terra. Você está sujeito a ser expulso da face da terra. Então o nosso Deus, Ele quer que nós venhamos a estar atento à sua voz, estar atento às palavras, a qual é ensinadas a cada sábado, a qual é ensinadas nas redes sociais. Porque o objetivo de Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos venham ao arrependimento. A vontade de Deus, meus irmãos e amigos que têm acompanhado essa mensagem a cada sábado, seja pelas redes sociais, seja presente, a vontade de Deus não é que os seus filhos sofram. A vontade de Deus é que seus filhos retornem para casa, retornem para a morada, aonde o Pai lhe esquenta, aonde o Pai lhe abraça, aonde o Pai traz sobre você a sua paz, a sua shalom. A palavra de Deus diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Mas para que o Espírito de Deus venha habitar dentro desse templo, ele tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. O templo do Espírito Santo se estabelecia dentro do Espírito do templo. O altar. O altar é o nosso coração. Se nós somos o templo do Espírito Santo, o altar é o nosso coração. E que tipo de sacrifício você tem oferecido? Que tipo de sacrifício você tem oferecido para Deus? Porque tem um parâmetro de sacrifício. Não é qualquer sacrifício. Sacrifício tinha uma lei que ele tinha que ser imaculado, sem defeito. Tinha que ser a primícia. Que tipo de sacrifício você tem oferecido no altar do seu coração para Deus?
Essa é a pergunta. Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, deve sair do nosso coração um sacrifício de aroma de cheiro suave. Com aroma de cheiro e suave. Para que Deus venha aceitar. Não era qualquer tipo de sacrifício que Deus aceitava. Tinha que estar em harmonia com a Torá, com o que ele ensinou a Moisés. E muitas das vezes você está oferecendo um sacrifício que não está sendo aceito por Deus. E o verdadeiro sacrifício que Deus ele aceita é a obediência. O verdadeiro sacrifício que Deus ele aceita é o que o apóstolo Paulo falou. Oferecei-vos vivo como sacrifício vivo perante Adonai. Então, todas as vezes que você renuncia à sua vontade, o seu eu, você está oferecendo um sacrifício a Deus. E todas as vezes que você renuncia à sua vontade, à sua carnalidade, você está oferecendo o verdadeiro sacrifício. Porque eu não posso servir a Deus da forma que eu quero, que eu imagino, que eu penso. Há um parâmetro de servir a Deus, há um parâmetro de justiça, há um parâmetro de santidade. Não é eu vou servir a Deus do meu jeito, não é assim. Aqui está o parâmetro de você se qualificar perante Deus. A palavra dele. E a palavra dele, as nossas vidas devem estar em harmonia com a palavra de Deus. E o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estabeleceu um dia para nós nos elevar perante Ele, para nós exaltá-lo. Esse foi o dia que Ele estabeleceu, o dia que você, através de sua vida, você demonstra a quem você serve. Deus, Ele estabeleceu parâmetros esses que são imutáveis. A palavra de Deus, ela é imutável, independente do tempo, ela continua em vigor. Tem coisas em nossas vidas que nós podemos mudar. Tem coisas em nossas vidas que nós mudamos. Mas tem coisas que não tem como mudar. É eterno. Isso quem estabeleceu foi Adonai. Adonai de Sevaot. Adonai, o Deus dos exércitos. O Deus que fala a vocês. O Deus que a cada sábado tem falado a vocês em vossos ouvidos. Ao Deus que espera cada um quando clamar a Ele, quando buscar a Ele. A palavra de Deus fala: quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu deixarei ser encontrado. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele fala que permite ser encontrado. Não com formalidade. O nosso Deus, Ele exclui a formalidade. Deus quer que você fale o que está em seu coração. A formalidade é para os religiosos. Deus quer que você fale para Ele aquilo que tira a sua paz. Deus quer que você fale para Ele aquilo que tira o seu sono. E Ele dará a cada um que busca Ele a paz. Ele resolverá o problema de cada um daqueles que o reconhecer como Deus. Reconhecer através de seus atos. Reconhecer através de suas atitudes. Porque tem muitos que reconhecem Deus só através das palavras.
Mas Deus quer que você reconheça Ele através da atitude, da prática, da ação. Tem muitas pessoas que têm fé em Deus, mas as suas vidas não mudam. A sua vida não vai adiante, porque só tem fé. Aquela fé morta, aquela fé frágil, aquela fé que quando vem um vendaval o derruba. A fé como teia de aranha, que é frágil. Mas eu convido você nessa manhã a ter uma fé como âncora. A âncora, ela em alto mar, ela detém o navio para não entrar em a deriva. Assim o nosso Deus, Ele quer que a nossa fé seja que nem âncora de navio. A fé segura. A fé que você está passando pelo problema, mas você sabe que vai passar. Que aquilo tem tempo de iniciar e de terminar. Que você confia em seu Deus e que Ele não vai deixar você só. É a fé viva, a fé de Abraão. A fé de Abraão é aquela fé que ouve e obedece. A palavra de Deus fala que justificado não serão os que ouvem a palavra de Deus, mas aqueles que praticam, mas aqueles que deixam ser envolvido pela sua presença, pelos aqueles que deixam ser envolvido pela sua Sheriná. As pessoas andam vazias, andam secas, mas Deus quer mudar esse quadro. Deus quer fazer com você o que Ele fez com Pinehas, que foi envolvido pelo zelo de Deus. E todas as vezes que você é envolvido pelo zelo de Deus, Deus faz uma aliança de paz com você, uma aliança de shalom. A shalom é muito mais do que paz. Paz é muito fraco. Shalom contém 7 bênçãos. Plenitude. Quando você permite ser envolvido por Adonai, Adonai fará com você uma aliança de paz. E essa aliança de paz que Adonai faz com você, preste atenção, quando Adonai ele faz essa aliança de paz com você, essa paz vai envolver os seus familiares, vai envolver a sua família, vai trazer benefício àqueles que estão ao seu lado, porque a Shalom ela contagia. A santidade, ela contagia. Assim como o pecado também contagia e mata as pessoas. A santidade de Adonai, ela contagia. E quando essa santidade está dentro de você, as pessoas querem ser como vocês são, como você é. Quando essa santidade está dentro de você, que é a palavra de Deus, as pessoas sentem vontade de ouvir a sua voz. As pessoas ficam alegres com a sua presença. Mas não é você, é Ele em você. Mas quando é você, causa-se confusão. Mas quando é a presença de Adonai, do bendito seja Ele, as pessoas sentem prazer em ouvir você, porque você é um instrumento de Deus, porque você não vai falar o seu conhecimento, você não vai falar de você, você vai falar dele. É Ele que deve ser aplaudido, é Ele que deve ser glorificado, é Ele que deve ser exaltado. E aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que tem que saber em seu coração que é um instrumento de Deus. E quando as palavras saem com você, saem de dentro de você, não saem palavras humanas, saem palavras em poder.
Palavras em poder que os discípulos, lá em Atos capítulo 2, fala que quando Pedro começou a ensinar a palavra de Deus, as pessoas se compungiram em seu coração em ser batizado. As pessoas sentiram a necessidade de Deus. E o intuito da palavra não é eu convencer ninguém. O intuito da palavra é o despertar nas pessoas a necessidade que elas têm de Deus. É despertar nas pessoas a sede. É despertar nas pessoas a fome. Porque o próprio Jesus, ele fala: vós sois o sal da terra. O sal da terra, ele não só conserva. O sal da terra, ele desperta a sede. A função do sal é despertar a sede das pessoas também. Então, se eu sou o sal da terra, eu tenho que despertar, através de minhas palavras, a sede por Deus. Eu tenho que despertar nas pessoas a fome, não de se tornar um religioso, mas de se tornar um servo de Deus. Desde a queda do Jardim do Éden, Deus tem trabalhado incessantemente. Aleluia. Desde a queda do homem do Jardim do Éden, Deus tem trabalhado incessantemente para que o homem retorne para Ele. Enviado profetas, enviado servos, porque sempre foi a vontade de Deus que o seu filho venha viver bem. Por isso que Deus trabalhou em enviar o seu filho amado, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, para que viesse nos reconectar, nos aproximar de Deus. Sempre foi esse. Deus levantava servos, profetas, para as pessoas, para falar às pessoas para voltarem para Deus. O intuito não é afastar as pessoas de Deus. O intuito das pessoas é se reconectarem novamente com Ele. É você ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento de pai para filho. Um relacionamento de Deus para com o servo. Sempre foi a vontade de Deus que o homem retorne para Ele novamente. É que ele volte para o Jardim do Éden. É que ele volte a obedecer a Deus. Obedecer a Deus não traz sobre você fardos. Obedecer a Deus lhe faz a sua caminhada leve. Faz a sua caminhada você andar leve. Por isso que a cada sábado o Eterno tem me trazido nessa praça para falar da grandeza dele, da grandeza do Deus Todo-Poderoso, do Deus pela sua onisciência, pela sua onipresença, onipotência. Ele não quer ficar sentado sobre o trono da glória só. Ele quer morar dentro de você. Esse Deus, Ele fez no deserto o tabernáculo, símbolo de você. O tabernáculo era símbolo de você, de estar alinhado,
de todo aquele ouro dentro do tabernáculo, da arca da aliança, do ouro por dentro e por fora, símbolo do seu coração. É para ele morar dentro de você, de sua vida ser guiada por ele. O que Jesus falou com o rabino Nicodemos falou: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Você nascer de novo é você não fazer o que você quer, mas fazer o que Deus ele quer de você. É você se submeter a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Então nosso Deus ele quer isso. Ele quer que você o reconheça, o Deus todo soberano, o Deus que é acima de todas as coisas, o Deus que dá o basta sobre o seu problema, o Deus que pode resolver. Ele não vai te ajudar, ele vai resolver o seu problema. O nosso Deus. E é esse Deus que eu apresento a vocês. Eu não apresento a vocês o que eu acho, o que eu penso. Eu apresento a vocês a palavra dele. E uma vez que nós comemos a palavra de Deus, uma vez que nós nos alimentamos pela palavra de Deus, diz o profeta que as tuas palavras foram para mim gozo e alegria no Espírito. Quando essa palavra está dentro de você, ela traz alegria, ela traz gozo, ela traz a paz, ela traz o refrigério do Espírito Santo. Quando essa palavra está dentro de cada um de vocês, cada um de nós. E nessa manhã tão especial de sábado, na Paraxá de Pinerras, o Eterno faz uma aliança de paz. E nessa manhã Deus ele quer fazer uma aliança de paz com você também. Ele quer fazer uma aliança de shalom com a sua casa, com a sua família. Deus quer fazer uma aliança de shalom com os seus descendentes. Porque a partir do momento que nós submetemos a Deus, por causa de você, Ele protege os seus filhos, Ele protege a sua família. Muitas das vezes sua família não está alinhado com o que a palavra de Deus ensina, mas por causa de você, Deus ele não faz o que ele ia fazer por causa do servo. Diz a palavra do Eterno que quando o justo Ló saiu de Sodoma e Gomorra, o sol saiu. Então quando o justo ele sai do local, a luz também sai. Assim como na paraxá anterior, na morte de Miriam, era considerada como o poço de água. Quando Miriam morreu, faltou água e o povo começou a murmurar. Pela palavra de Deus, o justo ele é como a fonte de água, ele é como a luz para aqueles que estão ao seu lado. Então uma vez que nós nos contraímos para trazer shalom às pessoas, Deus ele se alegra, porque o nosso Deus ele é tão grande
ele é tão imenso que ele teve que se contrair para criar, por amor a você. Aleluia. Deus, ele teve que se contrair para criar o universo, por amor a você, por amor a mim e por amor a vocês. E quando nós nos contraímos, quando nós renunciamos o nosso eu para beneficiar outras pessoas, para beneficiar nossa família, para beneficiar o nosso irmão, para beneficiar aquele que nós não conhecemos, nós estamos em harmonia com Deus. Porque o nosso Deus, ele se alegra com aqueles que fazem a sua vontade. Ele se alegra com seus filhos, a qual lhe obedece, a qual lhe reconhece como Deus soberano. E quando você obedece a Deus, você está falando que Ele é soberano, que Ele é que mantém todas as coisas. Quando você obedece em verdade, quando você obedece com sinceridade, quando você obedece a Deus, você está caminhando e você está sentindo a sua presença. Quando você obedece a Deus, você está e você sente o refrigério dele vir em sua vida. Refrigério esse que o mundo não pode dar, porque o mundo não conhece. A presença de Deus o mundo não pode dar, porque é estranha a eles. Mas para aqueles que pensam fora da caixa, aleluia, Deus, ele ama aqueles que pensam fora da caixa. Deus, ele ama aqueles que pensam diferente do mundo. Assim como Pinerras, ele não estava na linhagem sacerdotal, mas o zelo de Deus o tomou, e ele foi lá e agiu com o zelo de Deus. Ele pensou fora da caixa, e todas as vezes que o Filho de Deus, ele pensa fora da caixa, Deus exalta. Isso é mais do que palavras. Deus, ele coloca o seu nome na história. Deus coloca o nome de sua família na história. Assim como colocou o nome na história de Ruth, que era uma moabita. E pela atitude dela de coragem, de determinação, Deus colocou ela na genealogia de Jesus. Uma moabita que era como uma maldição na época, que adorava outros deuses, mas ela contrariou, aleluia, ela contrariou a sua nação, uma nação idólatra, e preferiu servir ao Deus de Israel, ao Deus que estabeleceu parâmetros de justiça. Ela falou com Noemi falou: volte para a sua terra. Ela falou: não voltarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Quantos hoje está disposto a mudar a sua história? Quantos hoje está disposto a fazer o que Ruth fez? São poucos. Quantos hoje está disposto a contrariar a sua velha natureza? Quantos hoje está disposto a sair de sua família, a sair da idolatria, a sair da confusão? São poucos que querem contrariar a sua família. Poucos querem contrariar o seu amigo. Poucos querem contrariar ao sistema. Poucos querem contrariar a corrupção. Mas nesse pouco que contraria, Deus assina embaixo. Deus está com ele. E quando você toma uma posição
Deus para trazer a santidade, para trazer a paz. Deus, ele assina embaixo por você. A sua briga não é sua briga mais. A sua causa não será mais a sua causa. Será de Deus. Como o Senhor falou com Josafá. O povo todo com medo. E Deus falou com Josafá: não tema, Josafá, porque a briga não é sua. A briga é minha. E quando você mostra lealdade com Deus, Ele também vai ser leal com você. Mas precisamos contrariar ninguém primeiro. Primeiro nós devemos contrariar nós mesmos. A coisa mais difícil é nós contrariar a nós mesmos. A coisa mais difícil é nós dizer não para nós mesmos. Falar um não para o nosso próximo, o nosso pai, nossa mãe, é fácil. Mas falar um não para o seu eu é a coisa mais difícil. E é nesses que Deus quer para levar a sua mensagem. É nesses que Deus se alegra. Naqueles que diz o não ao seu eu, o não ao seu ego. Aqueles que renunciam às suas vontades. Quando você renuncia à sua vontade, Deus estará com você. Mas a partir do momento que você quiser servir a Deus, de qualquer forma, de qualquer maneira, Deus vai tratar com você da mesma forma que você trata com Ele. O Senhor diz na palavra dele: se tu for fiel, eu serei fiel. Se você buscares, Ele deixará ser encontrado. E o nosso Deus é um Deus diferente das nações. O nosso Deus, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que quer se relacionar. O nosso Deus não é um Deus distante. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto. É um Deus que quer abraçar. É um Deus que quer abraçar os seus filhos. E às vezes eu sinto o abraçar dele. Eu sinto o refrigério dele quando ele abraça. Que vem aquela paz. Às vezes eu sinto o abraço de Deus. Você sabe quando eu sinto o abraço de Deus? É quando eu sinto a presença dele. Quando eu sinto a presença de Deus, eu estou sentindo que Ele está me abraçando. Isso é relacionamento com Deus. Aleluia. Relacionamento com Deus é diferente de ser religioso. Relacionamento com Deus é você saber a quem você pertence. Relacionamento com Deus é você saber que o nosso Deus está caminhando com você. Independente do problema que você venha passar ou esteja passando, você sabe que Ele está com você. Que Ele vai abrir o espaço no momento certo. E que Ele vai dar um basta na sua aflição, no seu problema. Aleluia. O nosso Deus pode durar o tempo que for. Pode durar o tempo que for. Havia um coxo lá em Betesda, 38 anos. E toda vez que ele ia se jogar no poço, ia um primeiro e pulava. Mas chegou um dia que Jesus se apresentou e falou: eu vou resolver o seu problema hoje. Levanta e anda. E aquele coxo, aquele aleijado, levantou e andou depois de 38 anos.
que muda a sua situação. Pode ter o tempo que for, pode ter gastado a fortuna que foi na medicina, como teve aquela mulher de frutos de sangue, que gastou toda a sua fortuna com os médicos e não resolveram. Mas chegou um momento que ela ouviu falar que o mestre ia passar por ali. E ela falou: se tão somente eu tocar no tissite dos seus vestidos, eu serei curada. E esse mesmo Jesus, esse mesmo Yeshua que passou pelas vias, ele está passando por aqui também agora. E hoje está mais acessível ainda. Hoje é pela fé. Hoje, se você tocar pela fé na orla dos seus vestidos, você será curado. Você será transformado. A sua história será mudada. Mas você tem que ter essa atitude de tocar no tissite. Ele tocou aqui no tissite que saía poder dos vestidos de Machia. E hoje está acessível. Ele está aqui, ó. Ele fala: aonde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. E aqui tem muito mais que 2 ou 3. Aqui tem até anjos. Amém. Passeando por aqui. Aqui tem até anjos passeando por aqui. Não há nada impossível para o nosso Deus. A pergunta é: se você crê que Ele pode mudar a sua história. Eu não tenho dúvida que a partir do momento que você clamar a Ele, suplicar a Ele de todo o coração, Ele irá mudar o quadro. Ele irá restaurar. Você aprenderá a ouvir a voz dEle, a voz do Criador, a qual o mundo não conhece, a qual o mundo se afastou da voz do Verbo, a qual passeava pelo jardim. A palavra de Deus diz que o Verbo passeava pelo jardim. O Verbo, a voz falava: Adão, aonde tu estás? Essa voz continua a mesma. As pessoas que estão indiferentes com o seu Deus, as pessoas que se tornaram indiferentes para com Deus, por isso parou de ouvi-lo, por isso que parou de sentir a Deus. As pessoas andam sem sentir Deus, sem sentir a sua presença, e acham que são felizes. No dia que ela sentir a presença de Deus, ela vai se arrepender do tanto de tempo que ela se esteve longe de Deus. Quando as pessoas sentem a presença de Deus, ela fala em seu coração: por que eu não senti isso antes? Amém. Quando a pessoa sente o refrigério de Deus, que algo gostoso é esse que me teve oculto esse tempo todo. Por que eu não me decidi servir a Deus logo antes? Porque essa presença ela é tão forte. Essa presença ela completa o nosso ser tão, que quando nós estamos com essa presença que preenche a alma, a Neshama, nós parecemos que estamos nas nuvens de sentir a tua presença. E eu agradeço ao Eterno por essa oportunidade de falar da grandeza dele. E eu me alegro a cada sábado vir aqui falar da grandeza de Deus. Eu tenho prazer em falar de Deus. Eu tenho prazer em viver Deus. Falar é fácil, mas ser servo é difícil. Falar de Deus é a coisa mais fácil do mundo, mas você ser servo,
você ser discípulo é difícil. Mas não estamos só. Não estamos só. Porque o bendito seja Ele está conosco. O próprio Yeshua, quando esteve aqui presente há 2000 anos atrás, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencerá. Irei fazer uma oração para agradecer ao Eterno por essa oportunidade única, essa oportunidade que muitos queriam ter, muitos não têm, porque já desceram a sepultura, outros estão impossibilitados de andar, de falar, de ouvir, de enxergar. E eu estou aqui com todos os meus órgãos funcionando normalmente. Eu estou aqui falando normalmente, ouvindo normalmente. Então eu tenho que ser grato ao bendito seja Ele. Eu tenho que ser grato não só em palavras, mas em atitude, em prática, em obediência àquele que lhe deu o dom da vida. Porque se nós não sermos gratos, chegará o momento de ser expulso da face da terra. Avinu Malkeinu Shabashamai, nosso Pai que está nos céus, nesse momento, Pai eterno, de sábado, a qual o Senhor instituiu, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por essa rica oportunidade, por falar da Tua grandeza. Eterno Deus, que o Senhor abençoe a todos que ouviram essa mensagem, que o Senhor possa falar de forma mais clara no coração de cada um. Eu só vim aqui, meu Pai, porque o Senhor me trouxe aqui para falar da Tua manifestação, para falar que o Senhor continua sendo o mesmo. Eu, meu Pai, não tenho como transformar ninguém e nem mudar ninguém, mas o Senhor tem esse poder. A minha função aqui é falar da Tua grandeza, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo é que convence o ser humano do erro. O meu intuito só é falar da Tua grandeza, é compartilhar aquilo que o Senhor se revelou a mim, aos meus irmãos, compartilhar com todos aqui que passam pela praça, os que ficam sentados, aos que estão acompanhando pelas redes sociais. O intuito é levar para todas elas palavras de vida, palavras de esperança. Mas quem vai fazer as pessoas mudarem é o Senhor. Que o Senhor traga shalom para Itabuna, para os nossos jovens, para as nossas crianças, para cada família que mora em Itabuna, para cada instituição familiar que o Senhor estabeleceu para estabelecer o seu plano de redenção. Que o Senhor repreenda no mundo espiritual todas as setas, todas as invertidas do inimigo contra a família, que todas invertidas contra a família que o Senhor instituiu, seja em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, repreendida, e que a morte venha a ser neutralizada em nome de Yeshua. É nessa oração, meu Pai, que eu te peço e te suplico em nome de Yeshua. Amém. Irei fazer a bênção sacerdotal, a qual o Eterno falou com Moisés, para fazer para os filhos de Israel essa bênção, para trazer sobre os filhos de Israel o seu nome. E assim, Ivareha Adonai Veishimereha, Yae Adonai Panaveleha Vihuneka, Isa Adonai Panaveleha Veiaseleha Shalom. Que
Que o Senhor te abençoe a cada um e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e ponha em vocês a Shalom, através de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Amém, amém, amém. Obrigado por tudo.